Bom dia, irmãos! Agora a gente vai ter o nosso tempo de oração e jejum. E vai ser um tempo especial porque estamos no mês de agosto e, como vocês sabem, é um mês em que comemoramos o aniversário da nossa igreja. Então esse tempo vai ser direcionado por motivos de agradecimentos e pedidos ao Senhor pela vida da igreja, relacionados à vida da igreja, relacionados ao que Deus tem feito nas nossas vidas. Vamos lá. O primeiro tópico é pela vida da igreja, pela nossa história conduzida pelo Senhor até agora. Como vocês sabem, a gente faz parte de uma denominação e fazemos parte de um distrito dentro dessa denominação. Por isso, nesse mês de aniversário, a gente não quer orar somente pela IMEL Sorocaba, mas também gostaríamos de apresentar ao Senhor a IMEL São Paulo Sorocaba, Sorocaba Norte, Yes, Marília, Lins, Amambai, onde está o Oscar e a Gilza, Assunção, Barretos, Piedade. Oramos também pelos fundadores, o Sr. Hidetoshi, já em memória, e a Dona Maria Yoshimoto, assim como o Sr. Shin e a Dona Keiko Nagumo. Pelos pastores atuais da igreja e suas famílias, o pastor Daniel, a Lili, o Jonathan, a Esther e a Sayuri, e o pastor Binho e a Katsui. Senhor, nós te louvamos pela história que o Senhor tem escrito através da vida de cada um aqui agora que se junta para orar. Nós te louvamos por tudo que o Senhor fez até agora. Nós te louvamos por nos chamar a participar da IMEL Sorocaba e fazer parte de uma família ainda maior, a IMEL, no Distrito Oeste. Oramos também pelo futuro da igreja, pelos futuros pastores, candidatos ao ministério, que seriam o Daniel Tanaka, o Rick Shimabukuro e o Sadato, que mora lá em Assunção. Pela fé dos jovens e adolescentes, por nossas crianças, pela formação de novos líderes e pela comunhão, apesar ou por causa da pandemia. Deus, nós entregamos cada um desses tópicos com súplicas, mas também com ações de graças, confiando que o Senhor, cumprindo a Tua palavra, vai derramar sobre cada um de nós aquela paz que excede todo entendimento. Queremos ter um futuro, sim, relevante para a cidade de Sorocaba, impactando o mundo afora. Queremos, sim, ver cada um de nós crescendo em comunhão, tanto individualmente como coletivamente, Deus. Por isso nós entregamos o futuro da nossa igreja nas Tuas mãos. Motivos de agradecimento
e pedidos de bênçãos nesse aniversário. Pelo nosso crescimento em comunhão, conhecimento da palavra, engajamento, amadurecimento, santidade e pertencimento. Por bênção dobrada aos que têm sido fiéis em dízimos e ofertas num tempo tão caótico, e por aqueles que têm ajudado em vários serviços da igreja. Te louvamos, Senhor. Te louvamos porque o Senhor é quem nos convida para fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo, fazer parte da tua missão. Que privilégio! E como é bom fazer isso na companhia de tantos irmãos. Pedidos exclusivos para tempos de pandemia. Pelas gestantes, pessoas de grupo de risco, familiares doentes. Por nossos membros em outros países, o André e a Leila, a Bruna, o Idrien e Miyuki, o Newton, Fernanda e Yasmin, a Beca, Regis e Patrícia. Pelo nosso crescimento em fé e conhecimento do nosso Senhor, que certamente é médico dos médicos, mas é muito mais do que isso. Deus, a pandemia mudou muito as nossas vidas, mudou muito as nossas rotinas e mudou muito a nossa, até às vezes a forma da gente pensar, da gente sentir e perceber a realidade. Nós pedimos, Deus, pela tua proteção, pedimos por saúde, clamamos por aqueles que estão passando por dificuldades por conta do Covid-19. Oramos pelas pessoas que estão de luto por conta das mortes que têm acontecido durante esse tempo. E o luto está cada vez mais difícil até de ser processado, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. E que mais do que conhecer-te como médico dos médicos, a gente também possa te conhecer de outras formas. Ajuda a gente, Senhor. Pelos que têm servido bem de perto para a edificação da igreja. Pelos diáconos e futuros diáconos, a Laís e o Elcio, Alex, Nara, Fernando, Rogério Shimizu, Maria Yoshimoto. Pela liderança da nossa igreja, a junta, os tesoureiros, professores, líderes de célula, líderes de grupos por idade, estação de vida, a equipe de Conectadinho. São tantos nomes, Senhor, e nós nos lembramos de cada um deles. Nossos funcionários, o seu Nestor, a Eneida, a Rosa, e pelos nossos obreiros, Daniel Tanaka, o Rogério e a Lili. Senhor, a tua palavra diz que somos um edifício, cada um de nós é uma pedra. E a gente louva-te por ter colocado irmãos e irmãs tão dedicados para nos abençoar.
que o Senhor continue usando todos os dons e talentos que o Senhor mesmo deu a cada um deles, para que eles frutifiquem e ajudem na edificação da tua igreja. Pelas oportunidades de abençoar comunidades próximas e distantes. Oramos por aqueles que têm sido ajudados com as cestas de amor, pela Luar, os funcionários, o ministério, pelo teu direcionamento, pelo crescimento da Imel-IESE de Piedade, projetos de plantação de igrejas que iniciaram com a Imel Sorocaba, os nossos missionários, Oscar e Gilza, Sérgio e Fabi e Katsui, e por oportunidades para servir o reino de Deus. Ó Senhor, a igreja é tua e a igreja ela também se volta para fora. É uma instituição que não vive por ela mesma e para ela mesma. É uma instituição, é um grupo de pessoas, é um corpo que vive para abençoar os de fora também. Continue nos inspirando e nos dando coragem e nos dando o entendimento para poder continuar te servindo, Deus, não apenas para o nosso próprio benefício, mas por aqueles que ainda não ouviram falar do teu nome. Ajuda-nos como igreja a participar também, não só para a edificação da tua igreja, mas para a expansão do teu reino, aqui em Sorocaba, no Brasil, mas ao redor de todo o mundo. Nós te louvamos, Senhor. Mesmo no meio de tantos pedidos, o nosso coração é muito grato a Ti. Te louvamos, Deus. Agradecidos nós oramos por mais um aniversário. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia! Já estamos no mês de agosto, na primeira semana. E o tempo passou tão rápido, né? Na caminhada desse ano aconteceram tantas coisas. Você contou as bênçãos? Ou foram só perdas? Eu queria perguntar algo que Jesus perguntou para os seus discípulos. Faltou-vos, porventura, alguma coisa? Convido você a louvar a esse Deus que é a fonte da vida e de toda bênção e consolação. A Deus demos glória. Ai Deus, demos glória com grande fervor. Seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos
em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. A quem já confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Vamos ler juntos agora Salmo 29? Salmo 29 diz assim: deem ao Senhor, filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer os desertos de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa o dilúvios como rei. O Senhor governa-os para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Esse salmo é muito lindo. Ele começa dizendo: deem ao Senhor. Numa versão mais antiga, a palavra era tributai a Deus. Tributar é dar algo que é devido a alguém. Então, dar a Deus glória e força. Por quê? Porque a voz de Deus sustenta todas as coisas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é que faz a vida aparecer, e que faz o mundo girar. Assim como lá em João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é a palavra de Deus. E a voz de Deus é essa palavra que se torna audível para a gente, que a gente consegue ouvir e entender. Como é lindo saber que Deus, com a sua voz, sustenta o universo e também, com a sua voz, acalma o nosso coração. Por isso, quero cantar junto com vocês essa próxima música, E espero que você, nesta manhã, tenha vindo aqui na presença de Deus para ouvir mais da voz de Deus. O que Ele tem falado para você? Ou você tem ouvido a voz do Senhor na sua vida, no meio das tempestades? Você lembra que Jesus, no meio daquela tempestade com seus alunos, disse ao mar: acalme-se. E o mar obedeceu. Às vezes, o nosso coração, dentro está um mar revolto. E é preciso deixar que a voz de Deus fale ao seu coração. Tenha paz em mim. Então vamos adorar esse Deus, o Senhor de toda a paz. E a gente só consegue ter essa paz quando a gente abre mão
de coisas que a gente, sabe, não tem como controlar. E a gente deixa Ele ser Senhor de todo o nosso viver. Vamos cantar juntos? Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, em governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu, ao teu. Próxima música é uma música nova para a nossa congregação. É uma música tão linda que eu conheci no começo desse ano, né, e que exalta a beleza do nosso Salvador. Deus é lindo. E você pode ver com toda a criação que Ele fez, nesse inverno, com o céu tão azul, com manacás, com ipês, com tanta beleza embutida na sua criação. Deus não é só um Deus que faz as coisas funcionar. É um Deus que cria o belo para alegrar o nosso coração, né? Na semana passada, o pastor Daniel falou sobre a alegria. E é importante saber que Deus quer nos trazer alegria. E Ele usa de muitas coisas, inclusive a beleza da sua criação, para que a gente possa ter alegria e a gente possa adorar e cantar a Jesus para sempre. Jesus, Deus majestoso, formoso Salvador, ressuscitou, Redentor, justo e santo, és o Cordeiro, luz da manhã.
o seu louvo a ti, Senhor. Toda a criação adora ao Rei. Tremendo és, tão belo és, teu nome de poder exaltarei. Tremendo és, tão belo és, Ele é Jesus, nome tão santo é Jesus. Cantarei pra sempre, Jesus te amo, Jesus te amo. Cantarei pra sempre, Jesus te amo, Jesus te amo. Tremendo és, tão belo és, teu nome de poder exaltarei. Tremendo tão belo és, Ele é Jesus, nome tão santo és, Jesus. Bom, agora nós vamos ter um momento muito importante do nosso culto, que é o momento da intercessão. Quero convidar a nossa irmã Esther para conduzir esse tempo de intercessão. Se você tem alguma necessidade, alguma alegria, algum testemunho, você pode escrever para o nosso telefone aqui, né, e você pode compartilhar o que Deus tem feito na sua vida ou pedir orações, né, para que toda a igreja possa estar orando por você. Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor Jesus, por essa manhã. Senhor amado, ajuda-nos a ser mais confiantes em nossa fé em Ti, especialmente quando enfrentamos dificuldades. Em nome de Jesus, Senhor, perdoa os nossos pecados. Pai amado, acalma a nossa mente, acalma o nosso coração, na certeza, Senhor, que Tu estás sempre conosco. Neste momento, Senhor, entrego todos os pedidos de oração dos Teus servos. A Gilce pede oração pelo amigo autista da Melissa, Marcos Chigara, que está com Covid. A irmã Rosana pede oração também pela sua saúde e a saúde da sua filha Radassa, que está com depressão. A irmã Regiane pede por seu filho Lucas e a namorada, que ambos estão com depressão. A Nayara também pede oração pelo seu avô Valdemar, que está entubado, necessitando de nossas orações. Também, Senhor, pedimos nesse momento, a Deise pede oração pelos primos, o Otávio, que está acometido de uma infecção, e o Felipe, que está com depressão.
Senhor, neste momento, entregamos todo esse pedido em Tuas mãos, sabendo, Senhor, que Tu és o Senhor, curador de todas as coisas, de todas as fragilidades do corpo, da alma. Senhor, meu Pai, mostra a Tua misericórdia, Senhor. Traz, Senhor, a cura, o consolo para todas essas pessoas e familiares, em Teu nome santo. Nós Te pedimos, Senhor, humildemente, Senhor, de todo o nosso coração. Deus Todo-Poderoso também, Senhor, entregamos todos os nossos familiares em Tuas mãos, toda a nossa igreja querida, meu Pai, nossos pastores, nossos anciões, crianças, adolescentes, entregamos todos eles em Tuas mãos, meu Pai, todos que estão na linha de frente, meu Pai, todos que estão ali, Senhor, combatendo essa pandemia, meu Pai, toma eles em Tuas mãos, trazendo a cura, trazendo as Tuas misericórdias em nome de Jesus. Graças a Deus por nos sustentar nos tempos de provação e nos fazer consciente das dores e necessidades dos que nos cercam e nos encoraja, Senhor, a ajudar. Em nome de Jesus, amém, meu Pai. Aqui também, Senhor Jesus, entregamos todos os pedidos de agradecimento, Senhor. Agradecimento pela cura, restauração, fortalecimento em nome de Jesus. Senhor Jesus, a Sônia Rondon agradece, Senhor, pela sobrinha que fez uma cirurgia, que agora está tudo bem. Obrigada, meu Pai. A Gilce também agradece pelo transplante do Mateus, que teve alta e está se recuperando. Nós te glorificamos, meu Pai. Também, Senhor Jesus, agora a Ciara também agradece pelas orações, pela vida do bebê Acme, pois após um mês de internação recebeu alta da UTI, graças a Deus. A Sandra agradece pelo livramento da sua filha Giovana, que teve essa semana. A Harumi também agradece pela saúde do Ronaldo, graças a Deus está ficando bem. A Mirella também agradece as orações pela vida da Letícia. Em nome de Jesus, está sendo recuperada. E aqui nós finalizamos, Senhor. Pai amado, graças a Ti, Senhor, pela Tua palavra, que nos sustenta pela fé, que nos faz crer, Senhor, na sustentação, na restauração das nossas famílias e da nossa nação, em nome de Jesus. Senhor, fica conosco, Senhor Jesus, nesse final de dia. Te agradecemos por tudo que Tu tem feito, com um coração grato diante de Ti. Deus de amor e graça, ajuda-nos a compreender a importância de cada momento e de cada aprendizado por meio da Tua palavra, que nós possamos achar o equilíbrio em abençoar o próximo por meio do serviço e ser abençoado por meio da Tua mensagem para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Olá, preste atenção nos avisos dessa semana. A igreja continua abençoando algumas famílias com a cesta de amor e durante a quarentena a sua ajuda é ainda mais importante. Você pode colaborar doando alimentos, material de limpeza ou produtos de higiene pessoal. Agende um horário para trazer a sua doação para a igreja. A partir do dia 3 de agosto vamos fazer o primeiro bazar missionário online. A organização das vendas e entrega dos objetos vai ser feita por meio de um grupo no WhatsApp. Se você tem interesse, pode entrar em contato com a Andréia ou no WhatsApp da igreja que nós adicionamos você ao grupo. Por hoje é só. Obrigado e boa semana! Bom, como eu falei, a gente está no mês de agosto e no mês de agosto é especial para nós por causa do aniversário da igreja. A igreja vai fazer 38 anos do início dos trabalhos e 29 anos da igreja plena. E gostaríamos muito que você participasse, mandando um videozinho em torno de 1 minuto, compartilhando como a igreja tem te abençoado e que é a igreja para você. Ou talvez você possa, de uma maneira simples, dizer: bom, a e-mail para mim é bem curtinho mesmo. E gostaríamos tanto que você participasse, e mandasse para a gente o quanto antes, porque daqui a 2 semanas vai ser o nosso aniversário.
Então, não importa de que idade você é, né? Mas você é muito importante para o corpo de Cristo. Bom, agora eu queria lembrar dos nossos aniversariantes. No dia 7, que é sexta-feira, vai ser aniversário da Guaraciara, e Hudson Utsubo, e também a Tamai Takahama. Bom, ainda mais sobre o corpo de Cristo, em Romanos 15, versículos 5 a 7, diz assim: Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordantemente a uma glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Não sei se você entendeu esse texto, mas quando nós nos unimos e cuidamos uns dos outros, e temos essa empatia de sentir e acolher uns aos outros, nisso Deus é glorificado. Por isso, eu quero novamente incentivar vocês a investir um tempo, né, do seu dia, da sua semana, para ligar para os seus irmãos, para saber como estão, o pessoal da melhor idade, ou mesmo crianças, adolescentes. Todos nós aqui precisamos investir tempo para acolhermos, amarmos uns aos outros. E é isso que a gente vai cantar nessa próxima música. Como é bom estar ao seu lado, né? E que você possa dizer isso, né? Sair do nosso ostracismo. Às vezes é tão confortável a gente ficar lá no nosso quarto, no nosso canto, mas não foi para isso que Deus nos salvou. Deus nos salvou para que a gente pudesse sair de nós, para ir em direção ao outro e cuidarmos e ajudarmos uns aos outros. Vamos glorificar a Deus dessa forma? Que bom estar ao seu lado. Bom ao teu lado estar, junto a Deus vamos sempre louvar, sempre quero te amar. Não seja simplesmente a arte de falar, mas que eu possa sempre te ajudar na hora em que você precisar. Sei que é importante vivemos em união, que não possa haver barreiras em nossos corações, e que o Espírito Santo encha todo o nosso ser do eterno amor do Senhor. Bom é ao teu lado estar, junto a Deus vamos sempre louvar, sempre quero te amar. Não seja simplesmente a arte de falar, mas que eu possa sempre te ajudar na hora em que você precisar. Sei que é importante vivemos em união, que não possa haver barreiras em nossos corações, e que o Espírito Santo encha todo o nosso ser do eterno amor do Senhor, do eterno amor do Senhor. Bom, nós temos agora um momento de ofertas. Esse é o momento da nossa adoração, né, a Deus, em que revela a nossa dedicação ao Senhor. Em Atos 20, versículo 35, diz assim, que mais bem-aventurado é dar do que receber. E o apóstolo Paulo diz que isso foi algo que Jesus ensinou aos discípulos, né? E quem tem experimentado isso pode certificar de que é verdade.
é uma bênção a gente poder dar, né? E quando a gente dá de todo o nosso coração, com alegria, Deus se alegra com isso também, né? E então, nesse tempo, sabe, difícil que o mundo está passando, eu tenho visto muitas pessoas piedosas, né, que entenderam esse princípio, né, e que têm realmente se dedicado para se doar ao outro. E como isso é bonito, não é? E eu digo que isso é uma característica própria dos filhos de Deus, né? Então, quando a gente ora e a gente também oferta, né, e a gente se dedica, né, com os bens do nosso trabalho, isso também glorifica ao Senhor. Vamos orar então? Senhor Deus, o Senhor que é o grande doador, nos ensina a ter um coração generoso como o teu. E que nós possamos ser participantes dessa bênção que é de podermos contribuir para a tua obra, para suprir as necessidades da tua casa e do teu povo. Honra, Senhor, a fidelidade dos seus filhos e cubra-os de bênçãos celestiais, sendo que a maior de todas elas é a tua alegria em nossas vidas. Obrigada, Jesus, Deus e Pai de toda a consolação. Bom, vamos agora para o momento da palavra de Deus. Que o Senhor esteja falando ao seu coração através da mensagem do pastor Binho. Vamos orar por ele? Senhor Deus, obrigada por tudo que o Senhor já preparou no coração do pastor Binho para nós hoje. Que o nosso coração esteja pronto, ávido, para recebermos a tua palavra, para podermos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, igreja. Bom dia você que está nos visitando, tá vendo esse culto. Já faz um tempo que eu não prego, estou de volta. Eu tive um tempinho de férias para renovar as energias. Eu queria começar esse tempo com uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais essa manhã, onde a gente pode te louvar, ó Pai, a gente pode te buscar a tua presença, buscar ouvir a tua voz, Senhor. E é essa voz que a gente quer ouvir nessa manhã, seja através da minha vida, seja através de tudo que o Senhor já começou a falar, através do louvor, através das ministrações. Que o Senhor continue a trabalhar nos nossos corações, ó Pai. Tem misericórdia de nós e nos abençoa nesta manhã, ó Pai. Nós pedimos isso e desde já nós agradecemos. No nome santo de Jesus, amém. Amém. Quando eu estava preparando essa mensagem de hoje, foi interessante que a Tamira estava em casa, né, minha cunhada, e ela falou que ela gosta de ler biografias, né? E aí eu tinha acabado de receber uma biografia muito legal, né, do George Miller, né, esse que vocês veem nesse momento, uma foto, né? Depois tem um livro na Chat Publicações, mas eu vou ler alguns trechinhos aqui que me enviaram de algumas histórias desse tal de George Miller, ok? George Miller leu a Bíblia por mais de 200 vezes, sendo 50 de joelhos, e antes de sua morte. Quando perguntado por um repórter o que ele gostaria de fazer ainda, ele de joelhos respondeu: ler mais a Bíblia, pois conheço pouco ainda da excelência de Cristo. Miller fundou vários orfanatos e cuidou de mais de 10.000 crianças órfãos, baseado na promessa de Deus do Salmo 68:5. Deus é pai dos órfãos. Seus seguidores contam histórias interessantes sobre ele. Entre elas, uma quando Miller estava orando em seu quarto e sua fama já era notória, a rainha da Inglaterra foi à sua casa e sua empregada bateu na porta de seu quarto e disse: Sr. Miller, a rainha está na sala querendo lhe falar. E ele respondeu: diga à senhora rainha que agora não posso, pois estou falando com o Rei dos Reis
e não vou atendê-la. Em outra oportunidade, o seu orfanato amanheceu sem nenhum alimento para os mais de 1.000 órfãos naquela ocasião. E o desespero tomou conta de todos os funcionários. Mas Miller disse: não peço nada ao homem, minha aliança é com Deus. Entrou em seu quarto e orou: Pai dos órfãos, falta pão, em nome de Jesus, amém. Passado alguns minutos, várias carroças com pães passaram na porta do orfanato e o chefe que a cozinha disse: Senhor Miller, fomos entregar esses pães para a família real no castelo e eles disseram que os pães estão muito assados e por isso, para não jogar, resolvemos dar para o orfanato. Miller disse: não foi os pães que passaram do ponto, mas Deus que atendeu nossa oração e teve misericórdia de nós. Miller foi um grande evangelista, teve uma comunhão invejável com Cristo e provou por inúmeras vezes o poder da oração com fé. Miller tinha um caderno onde anotara mais de 50.000 orações que foram respondidas por Deus. Lembremos de que quando vivemos na dependência de Deus, Ele mesmo cria circunstâncias favoráveis ao nosso favor. E por que essas histórias, né? Eu li algumas outras histórias do George Miller e a gente fica muito maravilhado com as coisas que ele fez, com as coisas que ele viveu. É alguém que fala e quando ele fala a gente vê que, poxa, ele pode falar disso porque ele vive isso, né? Ele pode falar de oração porque ele é alguém que ora muito, né? Então, conforme a última mensagem que a gente viu, é alguém que teria autoridade, né, para falar das coisas que ele vivia, né? Mas nessa história o que mais me chamou a atenção, né, foi que quando a rainha da Inglaterra bate lá na porta e fala: "Oh, Sr. Miller, né? A rainha está aqui." Ele fala: fala para a rainha esperar que agora eu estou falando com o Rei dos Reis, né? Que para mim é a maior autoridade. Né? Interessante, né, essa posição. Eu nunca imaginaria alguém falar assim a respeito da maior autoridade do país, né? Mas é alguém que sabia da autoridade de Cristo. Né? Então essa história mexeu muito comigo nesse sentido da gente pensar a respeito de autoridade. Né? Bom, nas últimas mensagens que eu tenho pregado, a gente está seguindo o livro de Marcos, né? Então a gente viu lá no capítulo 1, do versículo de 1 a 8, a respeito de João Batista, o Elias que havia de vir, preparar o caminho de Jesus. Depois de 9 a 11 a gente viu o batismo de Jesus, a Trindade, aquela questão da dança. Depois nós vimos a tentação de Jesus, sendo preparado para o ministério. E por último, na última mensagem a gente viu a respeito do reino de Deus, que é fazer a vontade de Deus, que a gente tem uma missão e para a gente ser autoridade a gente precisa de legitimidade, né? E nessa manhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre a autoridade. Então a gente vai ler o capítulo 1 ainda, dos versículos de 21 a 28. Ok? Então, nos 2 primeiros versículos, então vamos lá, Marcos capítulo 1, versículo 21 e 22, fala assim: Eles foram para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Apenas para a gente se contextualizar o que estava acontecendo, o contexto histórico, né, disso. Então, Jesus chegou lá no sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Né? Só para a gente entender como que funcionava naquela época,
no comecinho, ou antes do comecinho da igreja, haviam as sinagogas onde os judeus se reuniam, né, para estudar a lei, para entender um pouquinho das coisas de Deus. E quem normalmente pregava, né, quem ensinava nas sinagogas, eram os escribas, eram pessoas que copiavam os textos sagrados, estudavam bastante e passavam a ensinar, né? E às vezes era comum, né, naquela época, estar passando algum rabino de algum outro lugar, de alguma outra sinagoga, e eles convidavam essa pessoa para ensinar nas sinagogas, né? E como Jesus já havia começado o ministério dele, já estava pregando, já tinha algumas pessoas seguindo a Jesus, né, quando ele passa lá, foi muito fácil, vamos falar assim, eles abrirem a sinagoga para Jesus pregar, né? E quando Jesus ele começa, então ele entra na sinagoga, ele começa a pregar, fala que as pessoas ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Para a gente entender o que isso significa, também a gente precisa voltar lá para aquele tempo. Então, naquele tempo, quem estava ensinando eram os escribas, eram os mestres da lei, que estudavam, ouviam outros rabinos, outras referências, né, a pregar, e por isso que a gente vê que muitas das coisas do começo da igreja, ou antes do começo da igreja, desde o povo judeu, seguia muita tradição, né? Então era um costume, né? Esses escribas, quando eles iam ensinar o povo, eles usavam, olha, eu tive um ensinamento, né? Uma vez o rabino Gamaliel, ele nos disse isso, né? Então, normalmente os ensinos, né, que eram feitos, eram citados outras fontes, eram citadas outras pessoas. Então parece que a autoridade que estava sendo transmitida para as pessoas era mais ou menos assim: olha, vocês devem sentar nas cadeiras porque o rabino Gamaliel disse que as pessoas devem sentar nas cadeiras. E muitas das coisas que foram sendo transmitidas nessa tradição foi de pessoas que talvez estudaram um pouco a palavra de Deus, falaram algumas coisas, mas o que ficou de mais importante para o povo era seguir o que essas pessoas falaram, mais importante do que a própria palavra de Deus. Então, a tradição para eles era mais importante do que a própria palavra, né? Então era muito comum quando alguém fosse ensinar, né, citar os mestres anteriores. Eu tive um encontro com um rabino tal, e naquele encontro foi falado isso. Não tem problema a gente usar outras fontes, falar de estudos de outras pessoas, né? Eu mesmo faço isso, às vezes eu cito, na última mensagem o pastor Daniel falou isso, ou às vezes eu cito alguns livros, o C.S. Lewis disse isso, né? E eu gosto das referências, não tem problema a gente usar as referências, né? O problema está quando essas referências são mais importantes do que a própria palavra de Deus, né? Para o cristão, a palavra de Deus que é autoridade, a palavra de Deus que tem que ter autoridade. E quando a gente olha esse texto, entendo esse conceito por trás, a gente entende que Jesus não estava citando outros rabinos, não citou a tradição, não foi citando o que outros disseram a respeito do texto, ele foi citando os textos, ele foi falando o que o próprio Deus falou, né, para eles e deixou, né? Então, ele não se utilizava da autoridade de outras pessoas já conhecidas, já respeitadas pelo povo. Ele falava da própria palavra de Deus com a sua autoridade, né? Então, por isso que as pessoas se admiravam, né? Porque ele tinha autoridade e não era como os mestres da lei, ok? Então,
aqui a gente vê a autoridade de Jesus no ensino. É alguém que estudava a palavra de Deus, alguém que vivia a palavra de Deus, alguém que conhecia a palavra de Deus e aplicava. Nisso consiste a autoridade de Jesus no ensino. Então, esse é o primeiro ponto. Seguindo o texto, agora dos versículos de 23 a 26, fala assim: justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Justamente naquela hora, quando Jesus começou a pregar, começou a falar com essa autoridade da própria palavra de Deus, tem uma manifestação demoníaca ali naquele momento, né? Então o homem, ele levanta e já questiona Jesus: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Na verdade, quem estava falando ali naquele momento era um demônio, né, se dirigindo a Jesus. E Jesus imediatamente fala: cale-se, sai dele e repreende, né? E o espírito chacoalha o homem e depois sai do homem. A autoridade de Jesus sobre nós, a autoridade da palavra de Deus sobre nós. Estudando esse texto, vários estudiosos eles falam que provavelmente aquele homem frequentava aquela sinagoga, né, constantemente. Estava lá na sinagoga, provavelmente já com esses demônios nele, mas os demônios continuavam, né? Então ele vinha para a sinagoga, ouvia as mensagens, as pregações, ia embora e nada acontecia. E quando Jesus entra na sinagoga, começa a falar da palavra de Deus, os demônios que estão nele se manifestam e aí se dirigem a Jesus. E Jesus repreende o demônio, manda se calar e manda sair daquele homem. Parece que os demônios brigam ainda para sair, chacoalham o homem, mas depois deixam o homem, abandonam o homem. Jesus, ele tinha autoridade sobre os demônios, né? Tem autoridade sobre todas as coisas, né? Mas uma coisa interessante que eu fiquei refletindo sobre isso, não necessariamente como um demônio, mas parece que quando a gente se aproxima de Jesus, algumas coisas em nós são chacoalhadas, né? Algumas coisas em nós são incomodadas. Quando a gente se aproxima de Jesus, verdadeiramente, é comum algumas coisas nos incomodar, né? Então, a gente vê muita gente no processo de conversão e vem... É muito legal nesse sentido ser pastor, a gente ouve bastante histórias, né? Ouve bastante testemunhos, né? E quando a gente ouve as histórias de pessoas, puxa, pastor, eu estava fazendo isso, mas agora eu entendo que eu não devo fazer mais isso, né? E várias histórias muito legais, né? Que a gente ouve, a gente tem o privilégio de ouvir essas histórias, né, de pessoas, e não foi coisa que a gente falou, mas foi o próprio Espírito Santo que incomodou, né, essas pessoas e falou alguma coisa no coração de que ele estava fazendo alguma coisa errada e de alguma forma a palavra de Deus o incomodou e ele falou: não vou fazer mais isso, né? Várias histórias muito legais a gente vê. Isso é muito legal. E isso a gente vê a autoridade de Jesus sobre as nossas vidas. Quando a gente se entrega a Ele, quando a gente conhece a Jesus, passa a viver com Ele, é natural que algumas coisas começam a incomodar na gente, né? Por isso que, para esse endemoniado, quando ele ia para a sinagoga e talvez não tivesse um encontro com a palavra de Deus, ele permanecia lá. Era alguém que
parece que ia para a igreja e ia, sentava, passava o dia, voltava, no domingo seguinte ele estava lá, e no seguinte estava lá, no caso aqui era o sábado, né? Mas não havia transformação. Mas quando Jesus, o próprio Jesus, a presença dele está lá com autoridade, aí é impossível se manter igual. E aí, né, tem toda essa manifestação. Porque Jesus tem autoridade sobre nós, sobre inclusive os demônios, os espíritos imundos. Né? Tem um custo a gente se aproximar de Jesus. Né? Em outras histórias, algumas pessoas se aproveitavam inclusive da presença dos demônios. Né? Eu estava num dos devocionais que a gente tem feito, a gente está estudando Atos, né? E a gente vê que quando os apóstolos de Jesus expulsam um demônio de uma menina que através dos demônios conseguia ver, né, algumas coisas, algumas coisas do futuro, né? Por causa dos demônios, quando os discípulos expulsam o demônio, a menina para de ter as visões, e aí as pessoas que exploravam essa menina ficam muito bravos e expulsam os discípulos. Né? Então, talvez aqueles demônios, de alguma maneira, para aquela menina eram úteis, né? Não necessariamente para a menina, mas para as pessoas que a exploravam. Né? E às vezes, nas nossas vidas, a gente quer ser como essas pessoas que usam de uma coisa ruim para o seu bem-estar, vamos falar assim, ou para tirar algum proveito disso. Né? Mas Jesus, quando ele chega, ele vai limpar a nossa vida e vai tirar tudo isso. Né? Depois eles vão, outro que era assim era o Elimas, né, o mágico, e também perde os seus poderes e tem todo um episódio com ele. Mas depois ele vai perceber que o poder de Deus é muito melhor, muito maior do que as coisas que ele podia fazer pelas influências demoníacas. Né? Deus é muito maior e muito melhor. Né? Então nós vemos que a autoridade de Jesus sobre nós. Jesus tem poder sobre nós, sobre os espíritos imundos. E isso gera espanto, inclusive nos espíritos. Seguindo o texto, nos últimos 2 versículos, fala assim: todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a Galileia. Aqui nessa parte a gente vê a autoridade de Jesus sobre as outras pessoas. Né? O que ele fez foi maravilhoso. Né? Foi, para quem estava ali e presenciou isso, ficou maravilhado. Como assim? Né? Até os demônios, né, obedecem a Jesus. Né? E eles ficaram tão maravilhados que começaram a espalhar essa notícia por toda a região da Galileia. Né? Jesus, quando ele entra na vida de alguém, faz uma transformação muito grande. E é uma experiência maravilhosa quando você tem um encontro com esse Jesus. Né? E ele faz transformações, faz milagres, ao ponto de, quando a gente olha para as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, a gente vê nitidamente transformações de valores, transformações de atitudes, transformações na vida. Né? Eu tenho tido o privilégio de ministrar a classe de batismo, né? E na classe de batismo a gente costuma perguntar: como que era a sua vida antes de você conhecer Jesus? Como você conheceu
a Jesus, né? E o que mudou depois, né? E a gente vê as pessoas falando, puxa, eu era assim, eu conheci Jesus dessa maneira e tive essas mudanças e agora eu estou fazendo isso, assim, assim, assado, né? Mas o mais legal que a gente vê é, depois de algum tempo, as pessoas falando de outras pessoas, a impressão que outras pessoas têm a respeito da vida dessas pessoas, né? Que é uma transformação maravilhosa, né? Quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele transforma as nossas vidas, né? Eu não sei se você já conheceu a esse Jesus, se você ainda não entregou a sua vida para Ele, essa é uma oportunidade. Ore, peça a Deus, né, para você ter uma experiência viva com esse Jesus, né. Ao longo da história, a gente vê muitas pessoas que tomaram essa decisão por Cristo, entregando as suas vidas a Jesus, entendendo que não importa quem você foi no passado, quem você era, o que você fez, esse Jesus, ele nos perdoa dos nossos pecados, ele tem o poder para transformar as nossas vidas, tem poder para até expulsar algum demônio, caso tenha na sua vida, caso o seu passado tenha alguma coisa com isso. E ele tem poder para transformar a sua vida, numa vida muito melhor. E a gente, ao longo da história, vê o impacto dessa vida, da autoridade de Jesus sobre a vida de muitas pessoas, né? Eu comecei a mensagem de hoje falando sobre a história de George Miller. Ele foi alguém que teve um encontro com Jesus, entendendo quem era Deus, quem era Jesus, ele ressignificou todas as coisas da sua vida. E estudando alguns textos, né, principalmente o Salmo 68, que a gente falou lá no começo, ele passa a dedicar a sua vida à oração, a ler a palavra de Deus e cuidar dos órfãos, né? Então foram dezenas de milhares de órfãos que esse homem cuidou, porque ele estudou a palavra de Deus, ele viu a autoridade da palavra de Deus, que tinha autoridade sobre a vida dele, mas e essa palavra de Deus, a presença do próprio Jesus, para ele era mais importante do que a própria vida dele, era mais importante do que a vida até da pessoa de maior autoridade na época dele, que era a rainha da Inglaterra. Jesus era mais importante para ele do que a própria rainha da Inglaterra, ao ponto de, na sua oração, ele falar: a presença de Deus é mais importante até do que a visita da rainha. É inimaginável, né, a gente pensar isso pela nossa visão limitada humana. Mas quando a gente vê a história de vida desse homem, a gente vê, puxa, esse era alguém que levava Jesus a sério, né? Será que você gostaria de ter uma experiência parecida com a de George Miller e deixar a sua vida ser transformada pela palavra de Deus, né? Ele foi alguém que, olhando para as Escrituras, teve um novo chamado, ressignificou a sua vida e influenciou a vida de muitos órfãos, de muita gente, né? E aí o que ele fala no fim da sua vida é: puxa, o que eu mais queria era poder ler mais a Bíblia. Isso porque ele já tinha lido mais de 200 vezes, né? Eu não sei como está a sua vida hoje. Não sei se você conhece a palavra de Deus ou você já ouviu falar sobre ela. Mas ao longo da história, a gente tem visto muita gente ser transformada por essa palavra de Deus. E a única coisa que eles fizeram no começo foi ouvir
a palavra de Deus, se interessar por ela, entregar as suas vidas nas mãos de Jesus, e ele fez o resto, e ele transformou. Jesus e a palavra dele têm autoridade e têm poder para transformar a sua vida e a minha vida. Assim como vocês, eu também estou passando em algumas fases de mudanças. Eu tenho repensado a minha vida também, e eu creio que Jesus é a autoridade na minha vida, e ele está conduzindo a minha vida. Eu tenho buscado, né? Tenho lido a palavra dele, tenho tentado aprender e entender a cada dia. E você? Entregue sua vida para ele. Vale muito a pena, né? Vale muito a pena você viver uma vida com significado. Né? O C.S. Lewis, ele fala... tudo que não é eterno é eternamente inútil. É uma frase muito poderosa, muito forte, mas ele fala, muitas vezes a gente gasta a nossa vida pensando em coisas para a gente viver aqui, e a nossa vida toda, os nossos anos, talvez até 80 anos que você vai viver, até 90 ou 100 anos, não sei, isso tudo é muito pouco perto da eternidade. E a gente passa esses 80, 100 anos de vida aqui na Terra buscando coisas para viver aqui, sendo que o tempo na eternidade é muito maior e é muito mais importante. Né? Então ele fala, comece a olhar desde já para a eternidade, viva a sua vida olhando para a eternidade. A eternidade é mais importante. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela vida boa que o Senhor nos dá, o Senhor tem nos dado conforto, a maioria de nós tem um lar para morar, tem comida à mesa, tem até internet na casa, coisa que alguns anos atrás era inimaginável. A gente tem o privilégio de ter isso, ter acesso a isso. Tantos privilégios que o Senhor nos dá. Senhor, ajuda-nos a percebermos a autoridade de Jesus, a autoridade da Tua palavra também, e ajuda-nos, Senhor, a entender a grandiosidade disso. Então a gente desejar se aproximar de Ti, se aproximar da Tua palavra e transforma, Senhor, as nossas vidas. Tem misericórdia de nós, ó Pai, que somos pecadores, Senhor. Ajuda-nos a olharmos para a história, aquilo que o Senhor fez na vida de grandes homens, ó Pai, não com inveja ou como uma admiração utópica, Senhor, mas ajuda-nos a olharmos para essas pessoas, entendermos aquilo que mudou a vida deles e desejarmos essa mudança também. Ajuda-nos a querermos Te buscar. Ajuda-me, Senhor, a querer ler a Tua palavra com essa sede que o George Miller tinha, Senhor. Ajuda-me a querer se aproximar de Ti, Senhor, numa vida santa, Senhor, e não para fazer as mesmas coisas que Ele fez, mas para viver e fazer aquilo que o Senhor tem para a minha vida, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a enxergarmos o pecado que habita em nós e a querermos abandoná-lo, Senhor, e para viver uma vida com um novo significado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos a eternidade e a desejarmos com todas as nossas forças, Senhor. Ajuda-nos a querermos investir, Senhor, a nossa vida, Senhor, na eternidade, naquilo que há de vir, Senhor. Mas também que a gente não perca de vista aquilo que está ao nosso redor e que a vida de Jesus, a autoridade de Jesus também seja transmitida através das nossas vidas, através dos nossos valores, Senhor. Que o nosso testemunho, assim como o do George Miller, possa influenciar outras vidas, Senhor. Que as nossas vidas sejam usadas para levar o Teu Evangelho onde Ele ainda não chegou, Senhor. Por isso, tem misericórdia de nós, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que impede o fluir da Tua vida em nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus.
Amém. Amém? Que o Senhor Jesus possa transformar a sua vida. Vamos à bênção? E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você e sua casa, hoje e sempre. Amém. Amém? Que você tenha um restinho de domingo abençoado na presença de Deus. Busque ler e conhecer mais a palavra dele, que ele te abençoe. E que ele nos dê mais uma semana com a presença dele, cuidando, que ele cuide da sua vida, cuide da tua saúde, cuide da tua mente e do teu coração. E que você, assim como esses homens que a gente falou, seja a grande bênção na vida de todos que estão ao teu redor. Deus abençoe.